Mano, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6 sobre seres vivos microscópicos e os vírus. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, tá? Fazendo assim vendo uma visão geral. Então nós vamos observar que toda parte da Terra, do planeta Terra, existem seres diferentes, onde nós vamos abordar principalmente os seres que estão presentes, mas nós não podemos observar, como no caso as bactérias, os vírus. Só que, além de nós não podermos observar, percebemos que eles executam ações, algumas que vão beneficiar o ser humano e outras que podem causar alguns danos, tanto bactérias quanto vírus. Quando eu coloco assim, vão auxiliar ou vão de qualquer forma trazer benefício para o homem, a gente pode citar algumas bactérias, alguns fungos que eles executam essa função de beneficiar o ser humano, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre as bactérias. Ao falar de bactérias, nós vamos perceber que são seres vivos formados por apenas uma célula. Automaticamente esses seres, devido a eles serem formados por uma única célula, eles não podem ser vistos a olho nu, tá? Então precisa, no caso, instrumento específico para que a gente possa observar e fazer estudo mais aprofundado. Dando continuidade, vejamos aqui na página 255 alguns benefícios. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, de bactérias, vamos ver aqui nesse primeiro item, você vai observar que algumas espécies de bactérias, elas ajudam, ou seja, elas atuam na decomposição da matéria orgânica, transformando essas substâncias complexas em substâncias simples, tá? Que retornam ao ambiente, aos seres vivos por meio da cadeia alimentar. Então, quando nós falamos em cadeia alimentar, só revisando um pouquinho, nós observamos todo o ciclo, ou seja, onde inicia com o vegetal, no caso é chamado de produtor, né? Depois vem o consumidor primário, o consumidor terciário. E se você for descrever a cadeia alimentar, você vai perceber que lá no topo da cadeia, o indivíduo final sempre, claro que todos vão passar pelo processo da decomposição, ou seja, da morte e decomposição, tá? Então, nesse processo, entram as bactérias para decompor esse organismo. Algumas bactérias também, elas contribuem para a absorção de nutrientes pelos vegetais, outras produzem matéria orgânica em diferentes cadeias alimentares. Vejamos aqui a estrutura de uma bactéria. Você observa aí a célula bacteriana, onde você vai observar o citoplasma, vai observar a parede celular, a membrana plasmática, os cromossomos, os ribossomos e os flagelos. Então você pode perceber isso, a gente está trabalhando lá na página 255, onde você vai perceber a função de cada estrutura dessa na bactéria, tá? E só voltando a falar de novo, que quando eu falo de bactérias, eu estou falando em seres unicelulares e procariontes, ou seja, são formados por apenas uma célula. Não esqueça disso, tá? Vamos lá. Dando continuidade ao assunto, vamos ver aqui os diferentes formatos de bactérias. Vejamos aí, o bacilo, a célula formada que tem o formato alongado, o vibrião, que é esse verdinho que você está observando aí, célula que tem o formato de uma vírgula, e o coco, que é a célula com formato esférico, como se fosse pequenas esferas, como o próprio nome já diz, tá? Vejamos aí
Agora, o metabolismo dessas bactérias. Então, para, por exemplo, produzir o iogurte em casa, vamos observar que são vários processos para que aconteça a produção do iogurte, tá? Então, você vê aí o exemplo como no caso do exemplo do livro, né? O personagem aí, como ele agiu para que, ou seja, para produzir o iogurte. As bactérias, elas obtêm energia e nutrientes de diferentes maneiras. Em relação à obtenção de energia e a necessidade de gás e oxigênio para realizar o processo, existem dois grupos de bactérias: as bactérias aeróbicas ou aeróbias e as anaeróbias. Vamos ver qual é a diferença entre aeróbias e as anaeróbias. Olha lá, bactérias aeróbias, elas necessitam de gás, oxigênio para obter energia. Já as bactérias anaeróbicas ou anaeróbias, elas não necessitam desse gás para a obtenção de energia, correto? Então, existem bactérias que vivem na presença do gás oxigênio e também as bactérias que conseguem sobreviver sem esse gás. Vejamos aqui, continuando na página 257, algumas bactérias anaeróbias e algumas aeróbias. Então, você vai observar aí, por exemplo, a célula bacteriana Microbacterium, que provoca aí a tuberculose. Temos mais abaixo as bactérias Streptococcus, tá? Então, é claro que aqui é um exemplo que você está vendo, tá? Formato de fantasia, só que esse tipo de bactérias a gente só pode ver com o auxílio do microscópio, tá bom? Então, continuando, então a gente está observando aí alguns benefícios que as bactérias podem trazer ao ser humano. Então, e também o metabolismo dessas bactérias, ok? Vamos falar um pouco sobre a reprodução da bactéria, de algumas bactérias. Então, nós vamos ver que geralmente os cientistas, eles utilizam um meio de cultura para estudar mais aprofundadamente as bactérias, tá? Então, esses meios, eles são formados por diversos componentes que facilitam o crescimento e a reprodução das bactérias. No caso, a gente pode muito bem perceber que, no caso de uma doença, os pesquisadores, eles passam a estudar detalhadamente cada processo, como é que essa bactéria agiu. Então, cada novidade que aparece, eles procuram aprofundar-se mais para saber tudo sobre essa bactéria, ok? No caso, quando eu coloco saber tudo, ou seja, saber mais informações sobre determinada espécie de bactérias. E aí você pode observar ao lado um gráfico onde demonstra aí o tempo de cultivo de algumas bactérias. Então, observamos esse gráfico, podemos perceber a quantidade de bactérias aumenta no decorrer do tempo do cultivo. Aí você pode estar observando um estudo feito sobre as bactérias, aí o tempo é contado em minutos e também levando em consideração o número de bactérias que podem se reproduzir, isso em minuto, em hora, porque cada espécie de bactéria ela vai ter a sua forma diferenciada, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os protozoários.
Então a gente vai perceber também que, assim como as bactérias, os protozoários também, eles vão entrar nesse grupo dos seres microscópicos, tá? Então, quando se fala em protos no reino protista, é o reino de protozoários, ou seja, é formado por seres vivos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Você vai perceber que aqui no reino protista nós temos espécies que são unicelular e as espécies pluricelular, fazendo a diferença. Unicelular formado por uma única célula e os pluricelulares são formados por milhões de células, ok? Então a maioria dos representantes desse reino vive em ambiente aquático, terrestre, úmido ou no interior de outros seres vivos. Protozoários, eles são organismos unicelulares eucariontes, como eu já falei para vocês, e consumidores nas cadeias alimentares. Eles se alimentam principalmente de bactérias. Apenas alguns são parasitas e podem causar doenças. Então a gente pode perceber assim que os protozoários, eles podem também ser causadores de alguns tipos de doença, mas o principal alimento dele, como a gente vai perceber aí, é exatamente as bactérias, ok? Então, esses seres vivos, eles podem ser agrupados de acordo com vários critérios, entre eles a sua formação e a sua locomoção, tá? Ainda falando sobre os protozoários, vamos observar aqui algumas espécies de protozoários. Você vai observar que ele apresenta cílios. No caso, se ele apresenta cílios, como você observa aí na imagem A e na imagem B, então esses cílios, eles possuem, digamos assim, uma composição semelhante à dos flagelos, ou seja, se eles apresentam cílios, eles são do tipo ciliados, tá? E os protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes, ou seja, quando eu falo em pseudópodes, eu estou falando na estrutura que eles apresentam como se fossem falsos pés, tá? Então, nesse grupo, conhecido como os rizópodes, os seus pseudópodes são projeções da membrana plasmática e utilizam na captura de alimentos e também para a locomoção, tá? Continuando aí, vamos ver o que nós temos mais sobre os protozoários. No grupo dos protozoários, nós vamos ver a reprodução desses protozoários. Então, você vai observar aí abaixo um ciclo de vida, no caso a etapa do ciclo de vida de um plasmódio, tá? Então você vai observar que o plasmódio, ele alimenta-se principalmente de sangue, tá? Então vamos ver o que nós temos aí. O esquema abaixo apresenta as setas, ou no caso apresentado por seta, apresenta as etapas desse ciclo. A seta amarela, como você observa aí na página 261, indica os eventos que ocorrem fora do corpo humano, e a seta azul, os que ocorrem no interior do corpo humano, tá? Então, como nós podemos observar, a partir da seta azul para a seta amarela, tá? Mais uma vez, seta amarela indica os eventos que ocorrem fora do corpo humano e a azul os que ocorrem no seu interior, tá? Então aí você pode observar, a partir do momento que o mosquito prego ele pica uma pessoa, os protozoários eles vão agir diretamente no sangue, no músculo, podem atingir as hemácias. Aqui no caso, essas hemácias já foram rompidas, né?
E depois você vai perceber aí todo o processo de desenvolvimento do plasmódio, tá? Continuando aí, vamos lá, o que nós temos mais sobre os protozoários? Assim como os outros, por exemplo, os plasmódios, eles são transmitidos ao ser humano por meio de picada de mosquito. Então nós vamos observar que na maioria das vezes esses protozoários eles passam a ter o ser humano como hospedeiro ou infectar, digamos assim, o ser humano a partir do momento que eles picam o ser humano e aí começa o ciclo de vida dele dentro do organismo humano. Então, além de realizar a produção sexuada durante o seu ciclo de vida, o plasmódio também ele se reproduz de maneira assexuada, como você observa aí no exemplo, tá? Continuando, vamos falar um pouco sobre as algas também, que elas participam desse grupo. Então, as algas, elas habitam principalmente ambientes aquáticos, são muito importantes para o ecossistema onde vive, pois são os principais produtores da cadeia alimentar. Então, a gente vai perceber assim que na realidade, a cadeia alimentar, ela já começa com as algas, tá? Então, durante o processo da fotossíntese, muitas algas liberam gás oxigênio para o ambiente, o qual é utilizado na respiração de muitos seres vivos. Então, determinadas espécies de algas, como as cianobactérias, elas são principalmente responsáveis pela manutenção na concentração de gás oxigênio na atmosfera, tá? As algas formam um grupo bastante diversificados. Elas foram classificadas de diferente maneira e até os dias atuais há discussões sobre sua classificação, ok? Continuando, vamos ver o que nós podemos falar mais. Vamos falar um pouco sobre a reprodução dos fungos. Lá na página 267, vamos ver como é que esses fungos se reproduzem. 267, só eu voltei aqui, mas deixa eu me atualizar novamente para a gente poder dar continuidade ao nosso assunto, tá? Então, reprodução dos fungos, já falando aqui do reino dos fungos, né? Então, a gente vai perceber que as bactérias, assim como... eu já ia esquecendo, mas vocês podem estar desenvolvendo o exercício da página 264, que vai falar sobre fungos, bactérias, sobre as bactérias, sobre os protozoários, tá? Mas vamos lá, continuando o nosso assunto, nós temos o reino dos fungos. Assim como as bactérias, os fungos também têm ou seja, eles participam são utilizados, por exemplo, ao ser humano na fabricação de alguns alimentos, como a gente já havia discutido em algumas aulas, a questão da presença dos fungos em alguns alimentos, tá? Então, no caso, para fazer o pão, a pessoa que vai fazer o pão, ela precisa seguir à risca vários processos para que o seu pão possa desenvolver, tá? Então é preciso, no caso, misturar os ingredientes. A partir do momento que ocorreu a mistura desses ingredientes, essa massa ela vai se tornando uma massa homogênea e em seguida essa massa deve permanecer por certo tempo em repouso para crescer, quer dizer, aí nós temos a presença dos fungos, tá? Então o crescimento da massa é importante para que o pão fique leve e macio. Se não passar por esse processo, o pão ele vai ficar aquele pão duro, não muito agradável para o consumo, tá? Então o responsável por isso é o fungo microscópio, conhecido como levedura
presente no fermento biológico. O metabolismo das leveduras produz o gás carbônico. Esse gás ele fica preso no interior da massa, formando bolhas que o fazem crescer e se tornar macio e menos denso, permitindo assim a flutuar na água. Aqui na página 266 você pode observar também algumas espécies de fungos. Veja bem que aí eu já estou falando de seres unicelulares e pluricelulares também, né? Então suas células são revestidas extremamente por uma parede celular de quitina, proteína rígida e resistente, tá? Então observa aí a presença das ínfas, o micélio, tá? Para que o fungo ele possa estar se desenvolvendo. Vamos ver aqui agora na próxima página 267. Vamos falar sobre a produção dos fungos, a produção não, reprodução, falando sobre a reprodução dos fungos. Vamos lá, vamos observar que os fungos, a presença dos fungos nos mais diversos ambientes deve, em parte, a sua capacidade de dispersão. Em geral, a principal estrutura representativa dos fungos são os esporos. Então, eles são produzidos em grande quantidade por células específicas, tá? Vocês podem estar lendo a página 267. E a seguir, nós temos o exercício lá na página 274, 275, para ser corrigido na próxima aula, tá? E na próxima aula também nós iremos abordar um pouco sobre os vírus, que não vai dar para nós falarmos hoje, mas na próxima aula a gente está abordando esse item, tá bom? Então até a nossa próxima aula. Espero que vocês possam estar acompanhando.